Bom dia, aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete. Hoje nós veremos o capítulo de número 15 de 1 Samuel. Nós estamos seguindo as escrituras e iremos ler, meditar e refletir em toda a Bíblia. Hoje nós veremos que Saul fracassou ao rejeitar ao Senhor. E nós devemos tomar muito cuidado com a rejeição do Senhor, para não sermos entregues a nós mesmos, aos nossos pecados e à nossa própria vontade. 1 Samuel 15. Encerraremos hoje, agora, neste capítulo, a segunda parte da nossa divisão, que nós juntamos 1 Samuel com 2 Samuel, onde nós estamos vendo a ascensão de Saul e seu reino fracassado. Dentro dela também encerraremos agora a segunda subparte, que nós vimos aqui, o reino fracassado de Saul, que começou lá no capítulo 13 e termina aqui no 15. Para melhor compreensão, dividimos essa subparte B em 4 sessões. Nós já vimos Saul sendo indicado, sendo inicialmente rejeitado, capítulo 13. O caráter de Saul que foi exposto por Jonatas, capítulo 14. A interminável luta de Saul contra os filisteus. Os filisteus pareciam um calo no pé de Saul. Também já vimos. E agora a rejeição definitiva de Saul. Nós veremos agora essa rejeição definitiva. Ainda Samuel dá mais uma palavra profética a Saul, da parte de Deus. Mas antes o lembra do seu chamado. E que foi o Senhor quem o enviou e quem ungiu rei sobre Israel. Deus se lembrou do que fez Amaleque a Israel e como tinha se oposto a eles no caminho quando subia do Egito. E a hora do juízo era chegado para Amaleque e todos do seu povo. O juízo de Deus contra Amaleque seria executado pelas mãos de Saul. E as instruções são claríssimas, para que tudo que tivesse fôlego de vida fosse destruído totalmente. Nem animais, nem mulheres, nem crianças deveriam ser poupados. Essa questão do juízo de Deus é muito complexa. Ele pode exercer seu juízo sobre os humanos a qualquer tempo e de qualquer forma. Por exemplo, um terremoto, um furacão, outro fenômeno da natureza ou mesmo uma peste. E também pode usar outras nações para fazer isso. O fato é que a morte e a vida pertencem a Deus. Como seria o caso agora de usar o exército de Saul para cumprir seu juízo, que era chegado na vida de Amaleque e de todas as suas coisas? Para exercer o seu juízo, porventura, Deus abandona sua justiça, seu amor e sua misericórdia? Não estamos falando de juízo de Deus? Ele, porventura, deixará o amor, a misericórdia e a sua justiça de lado? Nunca. Jamais Deus deixa de ser justo em tudo que faz, ou permita que se faça debaixo do sol. Ele, Deus, é o autor e o consumador de toda a vida, e a Ele pertence todos nós. Se o juízo vem, pode ter certeza de que, primeiramente, a graça, a bondade, a misericórdia foram muito grandes e abundantes. E as oportunidades foram todas dadas para arrependimento. Saul tinha apenas de ser instrumento da justiça de Deus e obedecer. No entanto, Saul temeu o povo. Deveria ter temido a Deus. Seus olhos se desviaram do principal, de Deus, e ele o rejeita. E valoriza outras coisas e acaba fazendo o que não deveria e também o que não poderia. Ele até foi misericordioso e justo com os queneus, que estavam junto com os amalequitas, e os avisou para se debandarem. Ao saírem os queneus, ele ataca os amalequitas e os destrói completamente. No entanto, faltando novamente tão pouco para ser abençoado, ele resolve tomar uma daquelas atitudes descabidas e fora de propósito, que não tem sentido. A bênção de Saul teria sido muito grande, enorme, e somente precisava manter firme os olhos no Senhor. Hebreus 12:2. E também obedecê-lo.
No entanto, Saul tinha um grave problema. O coração de Saul nunca fora com o povo de Deus. Seu interesse não eram as ovelhas. Antes, Saul era orgulhoso, era vaidoso, era amante de si mesmo, e ele fez a opção dos seus olhos e não a opção da sua fé, porque tinha abandonado já a sua fé. As consequências, a rejeição de Deus definitivamente a ele como rei de Israel. Essa foi a segunda falha, e a rejeição que acabou confirmando para sempre não o seu reinado, mas a sua derrota. Depois das palavras duríssimas de Samuel, ele ainda rasteja diante do profeta, como que querendo migalhas dele, e implora a Samuel que ele seja honrado na frente do povo. Novamente aqui, os seus olhos estão longe do Senhor. Não estão no Senhor os olhos de Saul, mas nas aparências e no engano. Samuel o despreza e sente dó de uma criatura que se tornou repugnante. Em seu desprezo acaba rasgando o véu, acaba rasgando do manto de Samuel, e este se vira lançando sobre ele uma palavra profética, apontando assim o fim do seu reinado. O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao seu próximo, que é melhor do que tu. Saul ainda vai permanecer no seu trono por um longo tempo. Apesar de tudo isso, né? Mas ele estava ali apenas por estar, pois Deus já tinha passado a sua vez para outro melhor do que ele, que iria temer e tremer de sua palavra e também iria honrá-lo. Deus já estava levantando alguém da tribo de Judá. Particularmente, acho que ele ainda nem havia nascido, ou se já tinha, era apenas um bebê. É engraçado, né? A escolha de Deus é muito engraçado. Saul sendo rejeitado, e o rei de Israel, Davi, né? Logo vai se manifestar. Ainda talvez nesse momento da rejeição de Saul, nem tivesse nascido. Ou se tivesse nascido, era um bebezinho. E Deus já tinha escolhido um homem segundo o seu coração. Que os nossos olhos, meus queridos, não se acostumem com os aplausos, nem com o reconhecimento do povo. Que nossa busca por aprovação inclua, em primeiro lugar, da fila da nossa plateia, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Saul ainda insiste com Samuel e roga perdão, mas não porque estava arrependido, mas porque queria a aprovação do povo. Seu coração estava ficando podre e logo o Espírito de Deus o iria abandonar, dando lugar a um outro espírito triste, espírito maligno. Samuel mesmo executa a justiça e põe ordem na casa ao eliminar Agag e matar o restante, que foi tomado como despojo, indevidamente. Depois disso, nunca mais viu Samuel a Saul, até a sua morte. Triste essa história. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 16. Hoje nós vimos aqui o capítulo 15, um capítulo muito interessante, onde Saul definitivamente está sendo rejeitado pelo Senhor. Porque, primeiro, seus olhos não estavam no Senhor, nunca tiveram. Meus queridos, coloque os olhos no Senhor. Olha lá para a plateia. Não procure nela qualquer um, mas veja quem está no primeiro lugar. Se Deus estiver no primeiro lugar, então você está bem. Faça tudo para agradar ao Senhor. Meus queridos, foi um prazer estar com você aqui hoje. Inscreva-se em nosso canal. Estamos crescendo a cada dia. Nossos vídeos estão sendo vistos por muitas pessoas e com certeza edificando muitas vidas. Dá um joinha, faça um comentário, entre no nosso blog site jamaisdesista.com.br e também conheça nossa loja virtual Os Semeadores. Em breve estaremos modernizando todas as nossas plataformas digitais com um visual muito bom, inclusive aqui no YouTube. Graças a Deus.
Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia, querido, na presença do Senhor.